Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, foi doído demais. Doído e inesperado. Quando ela tirou a aliança de compromisso do dedo, olhou para mim dizendo que estava tudo acabado entre nós, eu fiquei tão desesperado que eu não soube nem o que responder. Fiquei mudo. Desculpe, Luciano, mas é que não está dando mais. Pega essa aliança. Afinal, foi você que comprou, tem todo o direito de ficar com ela. Eu fiquei estático, olhando para ela sem acreditar. Me perguntando em pensamento, será que esse pesadelo está acontecendo mesmo? Mas por que, meu Deus? Até outro dia estava tudo bem. No dia anterior, por exemplo, a gente tinha se visto. Tá certo que não ficamos muito tempo juntos. Mas, puxa vida, ela me tratou do mesmo jeito de sempre. Na hora da despedida, a gente se beijou, se abraçou. Ela ainda brincou. Pediu que eu fosse direitinho para casa. Tudo praticamente do mesmo jeito de sempre. E agora aquilo. Ela me devolvendo a aliança de compromisso. Ainda atordoado, eu perguntei: mas por que isso agora, Kátia? Que coisa mais sem sentido, qual é o motivo? Não tem nenhum motivo especial. É que acabou, Luciano. É isso que eu já te falei. Acabou, esgotou. Não dá mais, simplesmente isso. Ela ainda me pediu desculpas, como se isso fosse aliviar a minha dor. Eu ainda pedi que ela pensasse melhor. Fiz de tudo para fazê-la voltar atrás, só que não teve como. Deu para notar que ele estava decidida. Já veio com aquilo na cabeça, de caso pensado. Como eu me recusei a pegar a aliança de volta, ela simplesmente deixou sobre o painel do carro e se foi, me deixando ali arrasado. Parece que a estou ouvindo falar. Aquela frase é eu colocar a aliança sobre o painel do carro. Não dá mais, Luciano. Você me desculpe, mas eu sei que eu estou te fazendo sofrer, mas é que realmente não dá. Acabou. Só eu sei como eu me senti. Porque não dava para acreditar. 3 anos sendo jogados fora. E assim, de uma hora para outra. E assim, sem nenhuma explicação. Porque ela sequer me deu qualquer explicação convincente. Um argumento que justificasse aquele gesto tão extremo. Não. E pensar que eu estava prestes a pedir em noivado. Já fazia algum tempo que eu estava pensando seriamente nisso. Eu sonhando em ficar junto dela para o resto da vida, e agora aquilo. Nem noivado, muito menos casamento, nem namoro mais. Ela simplesmente não me queria. O motivo, eu não sabia. O motivo, segundo ela, cansaço, rotina. Acabou. Essas coisas acabam mesmo. Nos dias que se seguiram, eu não fiz outra coisa senão tentar fazê-la mudar de ideia. Eu sei que eu fui chato, sei que fui insistente, inconveniente até, mas é que eu não estava conseguindo aceitar. Quem gosta é assim. Principalmente quando o relacionamento acaba sem nenhuma explicação. Porque se você pisa na bola, se você apronta alguma, se acontece alguma coisa que... Mas não! Não tinha acontecido absolutamente nada. Eu não tinha feito absolutamente nada de errado. Estava tudo normal. Apelei para os amigos que tínhamos em comum. Até para sua mãe eu pedi ajuda. Só que no fim, nada do que eu fiz adiantou. Claro que a primeira coisa que me ocorreu foi de que havia outro cara na jogada. Só que ela me garantiu que não tinha ninguém. Simplesmente desgastou o relacionamento e acabou. Mas não tem outra pessoa? Não tem. Você está falando a verdade?
Juro que tô, não tem ninguém, é que acabou mesmo. Nesse ponto, o que eu podia fazer? Absolutamente nada. Apesar de amá-la, eu também não podia obrigá-la a ficar comigo, de modo que não me restou alternativa a não ser me conformar com a sua decisão. Eu tinha a senha do seu e-mail pessoal e também do seu perfil no Facebook. Ela mesma tinha me dado, assim como ela também tinha a minha. Tínhamos um relacionamento tão às claras que nenhum dos dois escondia nada do outro. Por isso é que não dava para acreditar que do nada, sem mais nem menos, ela tivesse terminado tudo. A troco de quê, meu Deus? Porque, como eu já disse, quando tem um motivo, você demora para aceitar, você não quer aceitar, mas acaba aceitando, porque tem uma explicação. Só que no caso não tinha explicação nenhuma. Eu acho que ela esqueceu esse detalhe. Isso de eu ter as suas senhas, porque apesar de termos terminado o namoro, ela não mudou nada. Eu continuei tendo acesso a tudo. Pois foi através do seu e-mail e do seu perfil no Facebook que eu passei a acompanhar a sua rotina, que eu fui descobrindo os verdadeiros motivos que a tinham levado a me jogar para escanteio. Ela tinha me dito que não havia outro homem, só que eu logo descobri que era mentira. Havia sim. E pelo jeito, já tinha alguma coisa entre os dois antes mesmo de ela terminar o namoro comigo. Sabe aquelas mensagens que só o dono do perfil pode ler? Pois eu só li aquilo porque, repito, tinha sua senha. E o fato é que quando me deparei com coisas que ela tinha escrito para Sandra, uma amiga nossa em comum, eu cheguei a chorar. Dizem que homem não chora. Só que eu descobri que é mentira. Homem chora sim. Duvido que um cara que ame de verdade uma mulher pudesse ler aquele recado que eu li dela para a amiga e não cair no choro. Tô livre, Sandra. Terminei tudo com o Luciano. Finalmente tô livre para me acertar com o Olavo. Aliás, ele me chamou para conversar ontem, depois do trabalho. Depois eu te conto. Olavo era o nome do intruso. Eu sabia que tinha alguém, mas eu jurava que tinha alguém. Foi como eu repeti para mim mesmo milhares de vezes. Não existe isso de tá tudo bem, de não acontecer nada, e de repente a pessoa diz, olha, cansei, toma aqui a aliança e vai embora. Não existe. Não existe. Alguma coisa tinha acontecido. Provavelmente havia outra pessoa, mesmo ela dizendo que não. Porque eu perguntei a ela, você conheceu outro cara? Não conheci ninguém, não. É que o nosso relacionamento desgastou. Você está me falando a verdade? Não tem outra pessoa. Mentira. Era mentira. E eu descobri. Porque ela esqueceu ou não se tocou de que eu tinha a senha dela do e-mail e do Facebook. E ela não trocou. Por isso eu continuei tendo acesso. Fui lá, comecei a vigiá-la e não foi preciso muito tempo, não. Tô livre, Sandra. Terminei tudo com o Luciano. Finalmente tô livre para me acertar com o Olavo. Aliás, ele me chamou para conversar. Depois do trabalho. Depois eu te conto tudo. Olavo. Era o nome do maldito. Olavo. O intruso. Olavo. O personagem indesejado. O cara que não devia existir. E que, no entanto, existia, estava atrapalhando a minha vida. Acabando com a minha felicidade. Eu não fazia nem ideia de quem fosse o cara. Só que mesmo sem conhecê-lo,
Já senti um ódio mortal se apoderando de mim. Não foi difícil puxar a sua ficha. Mesmo porque ele fazia parte do grupo de amigos da Kátia. Os dois, aliás, tinham trocado muitas mensagens naqueles últimos dias. E sempre mensagens românticas, declarações de amor. O fato é que tomar conhecimento daquilo tudo só serviu para me deixar ainda pior, ainda mais angustiado, ainda mais deprimido. Não dá para negar, apesar de tudo, eu ainda tinha esperança de que ela voltasse. Afinal, 3 anos não são 3 dias. Quem sabe de cabeça fria ela se desse conta, pensasse e chegasse à conclusão de que tinha feito besteira e voltasse para mim. Só que depois daquilo que eu li, meu desencanto aumentou. Meu Deus, como é duro amar uma pessoa mais do que tudo na vida e saber que essa pessoa está em outra, não quer mais nada com a gente, como se fosse pouco. Ela ainda escreveu coisas a meu respeito, a essa nossa amiga, que acabaram comigo. Que eu era um cara muito acomodado, que eu não saía do lugar, que eu não procurava subir na vida. Só faltou dizer que eu era um zero à esquerda. Eu achei aquilo tudo tão injusto. Meu Deus, tudo que eu fazia era pensando na gente, no nosso futuro. Era pensando no nosso amor. Será que ela não reconhecia nada do que eu fazia por ela? Pelo jeito, não. No dia seguinte, para acabar definitivamente comigo, descobri que ela e o tal Olavo tinham começado a namorar. Olha, eu quis morrer naquela hora. Porque se ainda me restava um sopro de esperança, ele se evaporou naquele instante. Só eu sei como sofri. Essa mulher era tudo para mim. Ela era a minha vida. Sei que eu devia ter reagido. Mais do que isso, virado a página, tentado tocar a vida de algum outro modo, por mais difícil que fosse. Só que em vez de tentar tirá-la da cabeça, esquecer que ela existia, eu continuei a acessar o seu perfil no Facebook e o seu e-mail particular. Eu continuava tendo a senha. Por isso, continuei acessando e lendo coisas que só me faziam mal. Tinha coisas que eu lia e que me deixavam mais agoniado, mensagem de amor entre os dois. Ou então, desabafos que ela fazia com aquela nossa amiga em comum, coisas assim do tipo, olha, agora sim, acho que eu encontrei o homem da minha vida. O Olavo é tudo o que eu pedi a Deus. Imagine só como eu me sentia quando lia coisas desse tipo. Eu simplesmente me virava pelo avesso. E o pior é que, em vez de largar aquilo de mão, parar de acessar seu e-mail, seu perfil, eu, ao contrário, continuava acessando e me torturando. Parecia até que eu gostava de sofrer. Mas sabe aquela esperança de apaixonado? Você sempre tem na cabeça aquele restinho de esperança que de repente tudo mude. Claro que com o passar do tempo, de certo modo eu fui me conformando. Não exatamente aceitando a situação, mas me conformando, até porque eu não tinha outra saída. Eu até que estava conseguindo dar um novo rumo à minha vida. Já tinha até ficado com outras meninas, embora não fosse a mesma coisa. Sabe quando você fecha o olho e beija a pessoa imaginando que é outra? Ai, que sensação ruim, meu Deus. Eu acho que é a pior sensação desse mundo. Mesmo assim, eu ia levando do jeito que dava. Com o tempo, acho que desacursoei. Nem acessava mais os seus e-mails e nem ia lá no seu perfil. Até que num domingo, bateu a curiosidade. Quando vi, estava lendo suas mensagens privadas, inclusive uma em que ela se dirigia àquela nossa amiga em comum. Ai, Sandra, tô tão confusa. A amiga imediatamente quis saber.
Confusa como, Kátia? Sei lá. Eu tenho pensado muito no Luciano ultimamente. Tenho sentido muita falta dele. Tô achando que eu não fiz a coisa certa. Porque a gente se dava tão bem, combinava em quase tudo. Com o Olavo, tudo é tão tumultuado. A gente vive brigando, se desentendendo por qualquer motivo. Hoje mesmo quebramos o pau. Eu li aquilo e tive um sobressalto. E não parou por aí. Ela continuou desabafando com a amiga. Sabe, às vezes eu penso em terminar tudo com ele e voltar pro Luciano. Só que eu tenho tanto medo. Vai que ele já esteja com alguém. Ou mesmo que continue sozinho, esteja com muita raiva de mim. Eu li aquilo e não sabia se ria ou se chorava. Porque era bom demais para ser verdade. Se bem que lá no fundo, eu sabia que mais dia menos dia, ela ia se dar conta da besteira que tinha feito. Eu continuava louco por ela. Que bom que ela tinha acordado. Não se joga um amor tão lindo como o nosso no lixo. Tudo bem, ela não tinha falado aquilo pra mim, nem sabia que eu tinha lido. Ela falou pra amiga, desabafou com a amiga, mas melhor ainda, sinal de que estava sendo sincera. Eu li aquelas postagens, eu acho que umas 1000 vezes, para ter certeza de que não estava sonhando. E o melhor é que não estava. Era verdade. Ela tinha desabafado com a amiga. Ela estava abrindo o coração para a amiga, dizendo que tinha chegado à conclusão de que tinha errado comigo. De que lá com o outro vivia as brigas, era tudo tumultuado. E que comigo não. Comigo era tudo na paz, era tudo... Sabe, aquilo era praticamente uma confissão de arrependimento. Ela ainda dizia que só não tinha me procurado ainda de medo de que talvez eu estivesse em outra, ou que mesmo que estivesse sozinho, estivesse com raiva dela. Aquelas mensagens tinham sido trocadas entre elas há 3 semanas. Por conta disso, confesso que eu fiquei até meio pensativo, porque apesar de ela dizer que estava pensando até em me procurar, quem sabe até em reatar o nosso namoro, no fim das contas não me procurou. Será que tinha mudado de ideia? E o pior de tudo é que depois, com o correr dos dias, não havia mais nenhuma mensagem daquele tipo, de modo que eu fiquei sem saber o que pensar. Ela continuava namorando o outro cara. Só eu sei a vontade que eu senti de passar a mão no telefone e ligar para ela, conferir se aquilo que ela tinha escrito continuava valendo. Mas e o medo? E o medo? Eu não sei se eu conseguiria suportar ouvir mais um não. Só que o estrago já estava feito. Depois daquilo eu não consegui mais pensar em outra coisa. Meu coração foi invadido por uma onda de esperança tão grande, tanto que eu não sosseguei enquanto não lhe telefonei. Ela até estranhou quando reconheceu a minha voz. Luciano? Nossa, quanto tempo. Realmente, já fazia alguns meses que a gente não se falava. Não sei explicar, mas mesmo não vendo a sua expressão, eu senti que ela balançou. Porque isso a gente percebe até no tom da voz da pessoa. Ela balançou. Quando reconheceu a minha voz, ela balançou. Relutou um pouco, mas no fim acabou aceitando se encontrar comigo no final daquele mesmo dia. Eu, naturalmente, fui disposto a lhe abrir meu coração. Pedir mais uma chance. Claro que não ia falar que tinha lido as mensagens que ela trocou com a Sandra. Até porque, para todos os efeitos, eu nem tinha mais a sua senha. Meu Deus, ela estava tão linda. Os mesmos olhos,
a mesma boca, aquele cabelo que eu tanto amava, aquele jeitinho, aquele perfume. Eu tremi dos pés à cabeça quando a gente se abraçou. Meu Deus, que coisa inexplicável, essa força do amor, da paixão. Se passa muito tempo, eu, por exemplo, tinha passado vários meses sem conversar com ela, sem vê-la de perto. Então, lá pelas tantas, você até chega a pensar, será que eu esqueci? Tinha horas que eu até pensava que tinha passado, pelo menos a pior parte. Só que não tinha passado nada. Foi olhar para essa mulher e perceber que era a mulher da minha vida. Foi olhar para o rostinho dela, sentir o seu perfume, para eu me dar conta de que sem ela eu não seria feliz nunca mais na minha vida. Nunca mais. Só de olhar para o seu rosto, apesar de termos sido namorados por 3 anos, eu ficava todo atrapalhado. Problema é que, logo de saída, eu senti que ela estava meio retraída. Eu falei de mim, contei o que estava fazendo, como estava me sentindo naqueles últimos tempos, principalmente em relação a nós dois. E quando senti uma certa abertura da sua parte, eu disparei. Kátia, a gente está aqui conversando depois de tanto tempo. Posso ser sincero com você? Eu ainda não consegui te esquecer. Eu penso em você todos os dias. Se houvesse uma chance, mas uma só, bem pequenininha, de você voltar para mim, eu queria que você soubesse que eu faria o que estivesse a meu alcance para a gente ficar junto de novo. Eu continuo te amando. Eu até gostaria de dizer que não, mas, Luciano, por favor, é perda de tempo a gente falar sobre isso. Além do mais, você sabe que eu estou namorando outro. A gente está se dando super bem. Sabe, quando ela falou aquilo, não sei o que dei em mim, eu não consegui me segurar. Mentira sua, Kátia. Você nem está se entendendo assim tão bem com esse cara. Você ainda gosta de mim. Tanto que chegou até a pensar em me procurar e pedir para a gente voltar. Nessa hora, ela me olhou desconfiada. Peraí. Como que você sabe disso? Por acaso a Sandra andou te falando alguma coisa? Lógico que não. Eu mesmo li lá no seu Facebook. Você esqueceu que eu tenho a senha? Sei que não devia. Foi a maior besteira dizer aquilo. Mas aí já tinha dito, né? Quando vi, já tinha falado. Ela naturalmente não gostou. Eu não acredito que você fez isso, Luciano. Olha, foi difícil convencê-la a ficar ali comigo durante mais algum tempo, porque ela ficou muito chateada. Quando perguntei se aquilo que ela tinha dito para a amiga, através do perfil do Facebook, continuava valendo, se ela estava realmente pensando em me procurar, ela desconversou. Deu a resposta que eu não queria ouvir. Luciano, esquece isso. Para o teu próprio bem, esquece isso. Foi um momento de bobeira minha. Eu tinha brigado com o Olavo e, bom, na hora, nem pensei no que estava dizendo. Depois a gente se acertou e acabou ficando tudo bem. Ela falou aquilo e já olhou no relógio. Nossa, como está tarde. Eu preciso ir. Olha, me senti morto por dentro ao vê-la levantando da mesa e tomando o rumo da porta, sem sequer me dar um beijo no rosto. Simplesmente disse adeus e saiu porta fora, sem nem olhar para trás. Maldita hora que eu voltei lá naquele Facebook. De certo modo, a ferida já estava cicatrizando. E aquilo que eu li acendeu de novo a esperança no meu coração. No fim, ficou o dito pelo não dito.
Foi só um alarme falso. Nada mais do que isso. Um momento de bobeira, como ela mesma falou. Tinha brigado lá com o tal do Olavo. E aí, quando briga com a pessoa com quem a gente está, pinta aquela saudade lá do namorado do passado, aquele que não brigava, aquele que fazia todas as vontades. E foi isso que aconteceu. Só que depois eles fizeram as pazes e eu voltei para o ostracismo, de onde nunca deveria ter saído. Ah, meu Deus, porque fui me iludir de novo. Eu não estava feliz, claro que não estava. Mas, de certo modo, já estava mais conformado, pelo menos estava sofrendo menos. Porque chega uma hora, não é que você esqueça a pessoa, quando a gente ama de verdade, não tem como esquecer. Mas a gente vai se adaptando. E agora voltou tudo outra vez a estaca zero. Me sinto como se tivesse de remar tudo de novo até retornar ao ponto de resignação em que me encontrava quando me deparei com aquelas mensagens. Eu não merecia passar por isso de novo, não merecia. Não merecia e não precisava. Depois daquele dia, naturalmente, ela mudou todas as suas senhas, de modo que eu não consigo mais saber nada da sua vida, pelo menos não daquele modo, como consegui antes. Ela mudou as senhas para que eu parasse de ficar investigando a sua vida. Desde então, não sei mais quase nada a seu respeito. E por mais que pareça contraditório, sim, porque eu ler as mensagens que ela trocava, não me ajudava em nada. Só me fazia sofrer. Só que por mais que pareça contraditório, o fato de ela ter mudado a senha e eu não conseguir mais ler as postagens dela com outras pessoas, isso tem me judiado muito. Quer dizer, sofria antes porque podia ler e continuo sofrendo agora porque não posso. Meu Deus, até quando eu vou sofrer de amor desse jeito? É o que eu vivo me perguntando. Será que isso não vai passar? Essa febre, essa coisa que só me faz mal, que só me castiga, que só judia de mim. Meu Deus, até quando eu vou chorar por quem não me quer? Até quando eu vou viver em função da vida de uma mulher que ama outro cara e já deixou isso bem claro? Mais do que isso, já deixou muito claro que não quer mais nada comigo. Acabou. Só eu é que não vejo. Até quando vou perder meu tempo, meu Deus? Até quando vou sofrer por quem não me quer? Até quando eu vou me castigar, me judiar? Até quando? Até quando?